Oi pessoal, tudo bem? Eu sou a Aline, eu sou aqui da Biblioteca Sinhá Junqueira e eu vim dar continuidade hoje com vocês ao nosso projeto Aprendendo a Contar Histórias. Hoje eu vim trazer para vocês o Aprendendo a Contar Histórias com crianças um pouco mais velhas. Vocês lembram que da outra vez, nos outros vídeos a gente falou sobre contar histórias para bebês, para as criancinhas? Hoje eu vou falar então com vocês sobre as crianças de 7 a 12 anos. O que a gente conta para criança de 7 a 12 anos? Então, essa é uma pergunta bem legal, porque nessa idade as crianças elas já começam a ficar um pouco mais exigentes, elas começam a prestar atenção em tudo. Nessa idade as crianças já estão prestando atenção em tudo que está acontecendo em volta delas. Elas estão prestando atenção na escola, elas estão prestando atenção em casa, elas estão prestando atenção no caminho que elas estão fazendo, elas entendem tudo. Então assim, eu vou mostrar para vocês alguns títulos e em cima desses títulos a gente vai conversando, combinado? O primeiro título que eu trago então é Os Óculos Mágicos de Charlotte. Nesse livro, então traz uma criança com uma rotina e a criança então vai trabalhar essa questão de rotina, vai trabalhar a questão da identidade, vai trabalhar a questão de tudo bem, a criança usa óculos, não usa óculos, vai trazendo essas questões, entendeu? E a questão do imaginário, os óculos mágicos, como assim óculos mágicos? O que a Charlotte vê nesses óculos? Aí, vamos lá, continuando. Vamos trazer agora O Meu Avô é Italiano. Por quê? Está dentro do cotidiano. Não tem só, claro, essa coleção tem várias descendências. Então não tem só a descendência de italiano, tem outras descendências, mas vai trazer o contexto familiar, da onde eu vim, qual que é a minha árvore genealógica. Então você pode trabalhar N questões com as crianças. E então assim, tá no cotidiano da criança, vai trabalhar a identidade. Então, aí a criança começa a ficar um pouquinho mais velha e ela quer trabalhar então a imaginação. Você não quer trabalhar só questões mais sérias com a criança, você só quer levar um pouco de imaginação. Então a gente indica o quê? Rumboldo, da Eva Furnari. Esse livro da Eva Furnari, ele é muito legal porque ele é um livro de contos de fadas, traz a história de um reino, de um príncipe, de um rei. E é um conto de fadas totalmente desconstruído, porque as imagens são completamente diferentes, não são aquelas imagens padrões. Olha só, as imagens são imagens super divertidas e as crianças começam a prestar atenção. As crianças ficando um pouquinho mais velhas, o que elas vão gostar? Elas vão gostar de aventura, elas vão gostar de histórias piratas, elas vão gostar de diversão, elas vão gostar de enrolação, aquelas histórias divertidas. Gente, Diário de um Banana é febre. Diário de uma Garota Nada Popular, isso é febre com as crianças um pouquinho mais velhas. É claro que tem os clássicos, que a gente também indica para essa faixa etária. Os clássicos, que são clássicos, que a gente pode trabalhar essa questão da moral. Dentro dos clássicos, a gente também coloca as fábulas e a mitologia, que é muito legal de se trabalhar. E uma dica que a gente dá, então, são contos de espanto e alumbramento, do Ricardo Azevedo, que as crianças elas ficam, nossa, com esse mistério, E aí, o que tá vindo aí? Qual a história de medo? Vai ter lobisomem, vai ter vampiro? O que vai ter nesses contos de medo e alumbramento? Então eles ficam instigados a ler. E a criança, então, o que ela vai começar? Ela vai, nossa, eu gostei dessa história de terror desse autor. Gostei de ler. Então, será que esse autor tem um outro livro? Então eu vou procurar um outro livro desse autor para ver se eu continuo gostando. E ele vai começar a ler um outro livro desse autor, depois ele começa a ler um outro livro desse gênero, depois ele passa a ler poesia. E é assim que a gente vai instigando a leitura. Só para finalizar, quando a criança então começa a ficar um pouco mais velha, lá próxima dos 12 anos, trouxe 2 exemplos de livros para vocês que são interessantes. Por exemplo, Pedro Bandeira, A Droga da Obediência, e um livro de crônicas do Valcir Carrasco. Por que é interessante? Porque nessa idade, a criança ela consegue ler livros com um enredo um pouco maior. Então esse livro do Pedro Bandeira, A Droga da Obediência, que é muito cobrado nas escolas, ele traz um enredo maior e uma trama muito legal.
e traz sempre uma lição, assim, vai trazer algo para a criança pensar, vai trazer questionamentos. E as crônicas, né, pessoal, que elas... A gente tem que, ajudando as crianças a ler, fazer aquela mediação de instigar, porque não é só a leitura. O que você leu? O que você entendeu? Por que você escolheu essa? Vamos ler essa junto? Então, acho que seria principalmente nessa hora que a gente está em casa e a gente está perdido no que a gente pode ajudar as crianças a ler, a passar esse tempo. São essas dicas que a gente traz. E lembrando sempre assim que estar junto, seja você pai, mãe, tio, cuidador, seja você quem for, estar junto, instigando a criança a ler, incentivando ela a ler, é um ato de que ela vai levar pela vida toda, né? É um ato de que quando ela for adulto, ela vai lembrar daquele livro que você entregou para ela, daquele livro que você ajudou ela a ler. Então, assim, nessa fase, ela está construindo a vida leitora dela. Então, é muito importante a gente instigar. Então, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado dessas dicas. E até a próxima. Se vocês tiverem alguma questão, se vocês tiverem alguma sugestão, deixem aqui pra gente, tá bom? Então, ó, um beijo e até mais. Se puder, fique em casa, hein?